Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ederson. Irei trabalhar História do terceiro ano com vocês e a minha colega também. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Caroline. Vou trabalhar a disciplina de História com o terceiro ano da noite. E a gente vai falar hoje um pouco sobre um período da história bem importante e que faz assim o início mais ou menos do nosso conteúdo, né? Que é a Belle Époque e o imperialismo, que foram bem importantes para os desdobramentos depois, principalmente que vão resultar na Primeira Guerra Mundial. Então, o que, que foi essa Belle Époque, né? Ou Bela Época em português? Depois que terminou uma guerra que foi bem violenta, assim, entre a França e a Prússia, né? A Guerra Franco-Prussiana, em 1871, a Europa ela começou a entrar numa fase de bastante despreocupação em relação a conflitos. E essa fase foi marcada por bastante desenvolvimento artístico, cultural e científico, né? E ela é inspirada por muitos avanços tecnológicos, das ciências. Se acreditava que não ia voltar para um status anterior de guerra para resolver as coisas. Eles tinham uma fé no sentido de que, não, nós temos tanta ciência, tanto conhecimento, que a gente vai resolver as questões entre os países por meio do diálogo, da conversa. Isso tem influência também com os pensadores da época, né, professor Ederson? Sim, exatamente. A gente está esse termo de bela época, né? Como a Caroline estava falando, a professora, é o momento em que a gente tem a efervescência dos cafés de Paris com pensadores, né, renomados que já ouvimos falar em várias vezes, em vários momentos na história, né? Como, por exemplo, Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, né? A gente pode falar também de Nietzsche e outros tantos filósofos que estão preocupados com a ciência, e como a professora falou também, se acreditava, tinha-se uma crença que a ciência e o avanço do conhecimento ia superar as revanches que existiam entre os países, né? A Guerra Franco-Prussiana, ela marca a tomada de dois territórios da França pelo Império Prussiano, e esses territórios eles eram importantes por quê? Porque eram territórios que se encontravam matérias-primas para a segunda onda, para o segundo momento de uma nova revolução industrial, né? Que era uma revolução industrial que traria, né, futuramente a utilização do petróleo. Mas eles estão no jogo de tabuleiro, né, ocupando os espaços, e esses cafés parisienses, né, por isso que é bela época, né, os artistas, eles expunham as suas obras, eles comentavam sobre a importância do ser. Nós vamos ter em universidades na Áustria, na Prússia, grandes pensadores, né, falando sobre o fim de uma era bélica, né, e um novo momento, um novo ciclo histórico, né. A gente não pode esquecer também que se tinha a crença, né, Carol, de que não existe mais guerra, porque a Rainha Vitória, o longínquo reinado da Rainha Vitória da Inglaterra, ela casou os seus 9 filhos com as realezas europeias, então era um arranjo familiar à Europa, né? Quando a gente diz Europa e tal, mas era um arranjo familiar, eram muitas famílias, muitos casamentos da mesma família. Então o século XIX foi marcado, né, basicamente pelo domínio da Inglaterra, né? O império que nunca o sol se punha, né? Então se tinha essa crença de que nós não teríamos novos conflitos. Basicamente, como o professor Ederson falou, todo mundo era meio aparentado, digamos assim, na Europa, né? A Rainha Vitória tinha genros e noras de inúmeras nacionalidades, todos das casas reais, e isso levava a crer também que não existiriam guerras porque eles eram familiares, então esses acordos também seriam definidos, né? Esses conflitos também seriam definidos como se fossem definidos em família. Além das questões que já foram faladas, nessa época teve muito desenvolvimento tecnológico e produtos de consumo, como os automóveis, se tornaram, né, popular, foram criados e foram aos poucos se tornando populares.
o avião, os telefones, os telégrafos que acabavam encurtando as distâncias na comunicação, o cinema, um avanço significativo nas artes, na fotografia, na arquitetura. Então, grandes monumentos como a Torre Eiffel, eles são criados nessa época, e isso tudo vai construindo essa ideia de avanço, né? Não só um avanço de máquina, mas um avanço de comportamento. Então, até tem umas imagens aqui. Na primeira imagem é a cidade de Londres, com carros e tal. A segunda imagem faz essa referência aos recitais, né, os cafés, esses encontros culturais, né, onde se valorizava muito a música, a moda era bastante rebuscada, assim, né, então as mulheres usavam aqueles chapéus muito adornados, os vestidos, né, tudo tinha muito a ver com essa época. Também tem uma imagem da cidade de Paris, com a Torre Eiffel ao fundo, e a imagem... Avenida Saint-Élysées, né? Isso. E a imagem que tem embaixo dos carros é a imagem do Brasil, tem até a legenda ali, que é a Avenida Rio Branco, né? Que é uma das principais avenidas do Rio de Janeiro, que depois ela vai passar por processos também de reconstrução, porque eles aqui no Brasil também queriam reproduzir essa moda europeia, né, essa moda na arquitetura também, no comportamento, né? A cidade do Rio de Janeiro, ela sempre teve ligações muito próximas com a França, então eles acabavam consumindo muito o que era moda lá, era de alguma maneira trazido para cá, e boa parte da inspiração na parte visual da Belle Époque vinha de Paris, né? Então tentava se reproduzir a arquitetura, o modo de vestir, o modo de falar, o que era consumido, né? Os quadros. E muitos prédios históricos no Brasil foram construídos nessa época, seguem um estilo arquitetônico inspirado em Paris, né? Em Manaus vai ter aquela explosão lá da borracha, que inclusive o desenvolvimento do pneu de borracha é dessa época, então é construído aquele teatro maravilhoso em Manaus lá, que se inspira na arquitetura francesa, e outros monumentos também e construções assim grandiosas, né? Tinha uma frequência muito grande dos artistas franceses, né? As missões francesas que vinham para o Brasil, né? Antes mesmo deste período, no período da Era Napoleônica, que nós podemos falar aí de uma questão de meio século anterior, uma missão de franceses já tinham aportado no Brasil, né? Debré e outros, né? Que o pessoal diz que é a missão francesa, mas na verdade eles fugiram do Napoleão Bonaparte, né? Então, essa relação Rio de Janeiro e França, no qual a prof estava se referindo, ela já é de longa data, né? Então, o ser chique era copiar o francês, né? Então, a gente falou também do telefone, né? O Graham Bell, ele se torna... Ele é patrocinado pelo Dom Pedro II, né? O Dom Pedro II fica encantado numa das visitas dele à França e ele patrocina, então, o Graham Bell para desenvolver o telefone, né? Então tem uma relação muito forte o Brasil e França aqui neste momento também. Isso. Só que da mesma forma que nos cafés tinha toda essa questão cultural, a questão do desenvolvimento da psicanálise, do pensamento, da filosofia, tinha toda essa questão, eles ignoravam que o mesmo avanço tecnológico para coisas positivas também estava enriquecendo uma outra indústria e também estava movimentando uma indústria que era a indústria armamentista. Então, muitas nações passaram a investir fortemente em pesquisa e produção de materiais de guerra, armas mais eficientes, mais automatizadas, veículos para serem usados nas guerras. Então, na sociedade, principalmente, né, na alta sociedade, né, se tinha uma vida despreocupada com essas questões, enquanto nos gabinetes políticos essas discussões continuavam acontecendo. E mesmo que por fora, assim, na superfície, parecia que estava tudo em paz, quando ia
escavando algumas camadas daquela sociedade, tu ia vendo os conflitos que estavam se construindo ali, muito a ver com a ocupação dos territórios, com questões não resolvidas, como a questão da Guerra Franco-Prussiana, né? Que aí vai ter bastante a ver com o imperialismo. Sim. Podemos dizer que existia um conto de fadas, né? Da alta elite social que vivia essa efervescência cultural dos cafés e tal, mas as elites políticas elas estavam observando que esses avanços tecnológicos, esse progresso todo, ele estava trazendo, que nem tu disse, inovações tecnológicas bélicas, né? E que ia permitir que eles pudessem conquistar novos territórios comerciais, até porque a indústria ela vai aumentar de produção, e a gente sabe que quem tem lucro quer ter mais lucro ainda. Então ela precisava de quê? Precisava de matérias-primas que não se encontravam no seu território, e precisava de mercado consumidor além do seu próprio território, né? Então essa é a noção que nós temos do que é imperialismo, né? Quando me perguntar o que é imperialismo, né? É essa ganância sobre o território alheio, né? A prof começou muito bem falando da Guerra Franco-Prussiana. Por que eu vou retomar nela, tá? Não pensem que os franceses ficaram felizes em entregar os seus territórios, que eram riquíssimos em minerais, para a Prússia. Lógico que não, né? Eles ficaram guardando uma grande revanche, né? Essa revanche vai sendo alimentada no espírito social, né? As camadas menos privilegiadas que não estão pertencendo a essas festas da elite, essa camada está sendo retroalimentada pela ideia de revanche, né? Os governos, né, vão esquecer muitas vezes o parentesco do primo, da irmã, do cunhado, né? Então vão voltar os olhos para o território alheio, né? E isso vai levar a cabo os conflitos que vão vir a seguir. Isso. Então a gente entra no imperialismo, né? Como o professor falou, é uma prática onde nações supostamente e efetivamente mais poderosas, né? Elas exercem poder e influência sobre outras com intenção, né, de tirar algum proveito daquilo, né? O domínio imperialista ele não vai se restringir só ao campo político, ele também vai exercer domínio territorial, principalmente, cultural e econômico. Então, ele pode impor. Em várias épocas da história aconteceram domínios imperialistas. A gente vai ver, né, como que se formou o Império Romano. Eles foram dominando territórios e impondo sua lei, em muitas regiões, né? A religião até os romanos não chegavam a impor, eles respeitavam, tinham um nível de tolerância religiosa, mas a moeda, a seguir a legislação romana, enfim. Então, o imperialismo é uma prática que já existia na história. Mas esse imperialismo aqui, ele tem uma motivação bem voltada para o capitalismo, que é essa coisa, como o professor Ederson falou, de buscar visar lucro, né? A indústria, a Revolução Industrial já estava numa segunda fase, então a indústria estava crescendo bastante, então, além de precisar de mais matéria-prima, que na Europa não tinha mais possibilidade de matéria-prima, eles precisavam de novos mercados consumidores. E aí eles começa esse processo desse neocolonialismo, esse novo colonialismo, porque aquele colonialismo praticado no século XVI, que foi voltado mais para a América, ele não podia ser novamente aplicado, porque aqui na América tinha duas coisas. Aqui as nações já estavam independentes, e aqui a gente vai ver isso também, a gente já tinha um imperialista começando a abrir os seus braços aqui, que eram os Estados Unidos, né? Então, aqui na América Latina, por exemplo, eles não tinham tanto essa possibilidade. Então, eles viram na África e na Ásia, essas potências europeias, a possibilidade de impor esse novo colonialismo. E algumas das ideias que eles... aqui tem uma imagem deles ali, diz China, né? Mas a gente pode usar também essa representação pensando na questão da dominação na Ásia. Então tem ali a Rainha Vitória, daí tem um Kaiser alemão, tem uma figura ali que remete à França, né?
eles usavam uma desculpa de missão civilizatória. Então, baseados, vocês já viram sobre isso, né, nas teorias evolucionistas lá do Darwin, eles usaram isso, né, porque a gente chama de darwinismo social, que talvez vocês já tenham visto também em sociologia esse conceito, e adaptaram o conceito do darwinismo da biologia para o ponto de vista sociológico, e quiseram dizer que eles iam para a África e para a Ásia para civilizar essas regiões, ou seja, por meio daquela exploração de trabalho, da exploração capitalista, da exploração dos bens e recursos naturais e das pessoas, eles iriam ensinar aquelas pessoas a serem civilizadas, a se formarem enquanto sociedade, né? Então, também, todo aquele pensamento, toda aquela questão cultural efervescente, eles deturpavam esse pensamento científico em prol de justificar as suas ações, né? Muito bem, bem lembrado disso, né? Esse darwinismo social, ele que nem tu falou, né? É uma deturpação, ou seja, eles modificam a teoria do Charles Darwin, né? Para justificar uma concepção de progresso que nasce no seio europeu, principalmente de Inglaterra e França, que o progresso é tecnologia, o progresso o país sair, digamos, do primitivismo tribal para a sociedade civil organizada dentro de uma cidade, né? Então, levando essa falsa ilusão de que eles estavam levando o progresso para essas regiões, se justificava, então, genocídios de grandes comunidades, se justificava tomar o território dizendo, olha, tu não cuida bem da tua terra, eu vou cuidar porque eu cuido melhor e assim eu tô levando o progresso para ti. Essa ilusão ela até é usada até hoje, né? A gente pode fazer uma associação à guerra do Iraque, né? Que é mais atual, né? Essa ideia de levar a civilização contra a barbárie, né? Então, durante muito tempo foram utilizados esses recursos, né? E voltando na imagem da China ali, tem um outro episódio, prof, que é interessante nós comentar sobre a China, tá? Os ingleses vão acabar ocupando Hong Kong, né? Porque eles promovem uma chamada Guerra do Ópio, né? Uhum. O que acontecia, né? Como na minha fala anterior eu disse que o reino dos britânicos o sol nunca se punha, é porque durante muito tempo eles dominaram a Índia, o Paquistão, né? Aquela região da Ásia ali, sul da Ásia. E naqueles territórios eles plantavam uma flor que era chamada de papoula. E essa flor era extraída uma droga, que é o ópio, né? Então, eles levavam esse ópio para os portos chineses e lá, então, eles acabavam clandestinamente vendendo esse ópio e viciando os jovens chineses ao ópio. Quando o imperador chinês percebeu, ele quis proibir, né? E aí, então, né, de uma maneira bastante arbitrária, né, também a proibição, porque ele estava preocupado que estavam viciando os seus conterrâneos, né? Ocorre que ele vai afundar navios britânicos, e nessa justificativa de defender os navios britânicos, a esquadra britânica resolve declarar guerra à China, né? E aí ocupa grande território chinês, né? E Hong Kong até hoje tem um Até hoje impasse. eles têm conflitos relacionados com isso, né? Exatamente, tem um impasse, né? Hong Kong só foi devolvido para a China em 97 e por trás ainda Hong Kong até recentemente, esse ano mesmo a gente pode dizer, né, que Hong Kong está sob toque de recolher chinês. Eles estavam pleiteando uma independência, né? Então vejam que o corte da pizza ele tem consequência. Nós estamos falando em século XXI, né? Então é um imperialismo bastante violento, né? E como tu citou, né? Por que a América ficou de fora, né? Primeiro que a América ela vai ter uma certa comoção em relação ao gentio, ao índio, né? Que é uma questão religiosa, né? Aqui na América ela se converteu ao cristianismo, né? E esses territórios asiáticos e africanos, eles não praticavam o cristianismo. Então, a ideia de civilização também era uma cruzada religiosa. E por que não, né?
Isso. Então, também ali, com o tempo, esses países eles passaram a discordar. Eu vou colocar aqui um mapa que dá para vocês terem uma noção da divisão da África, né? Então, algumas regiões, alguns países, eles ocupavam maiores territórios e também territórios considerados melhores, ou seja, que de alguma maneira tinham maiores concentrações de matérias-primas, né, trabalhadores também para as indústrias. E isso começou a acirrar conflitos entre os países da Europa. Também tem a ocupação na Ásia, né, como o professor Ederson falou, tem aqui, a gente dá para ver a ocupação do Reino Unido, em toda essa parte amarelinha aqui, né, próxima da China, e que pertencia também a algumas regiões à China. Então, é outra coisa que acontece na África e que tem consequências até hoje, que literalmente teve um momento que esses imperialistas, eles passaram a régua no continente africano para dividir esses territórios. Então, eles não respeitaram questões locais, questões tribais, conflitos que já existiam. Então, eles acabaram agrupando em alguns territórios dentro do continente africano grupos que eram inimigos históricos já de dezenas de anos, e isso gerou muitas guerras civis e acabou, de certa maneira, depois que começou, só lá depois da Segunda Guerra começa um processo de descolonização da África. E aí, dentro desse processo, ainda tem muitos conflitos internos e guerras civis ocasionadas por disputas que tinham uma origem muito anterior, assim, a essa chegada dos europeus no continente africano. Então, hoje, um ponto também que tanto vocês vão ver em história, como também em geografia, bastante discutido sobre o continente africano no terceiro ano, muito desse, digamos, atraso que hoje pode se relacionar a muitas questões na África e, infelizmente, eles sofrerem tanto, com tanta desigualdade, pobreza e miséria, também está relacionado com isso, porque eles, quando foi feita essa divisão territorial entre essas nações imperialistas, eles não levaram em consideração nenhuma particularidade do continente, refizeram as fronteiras, né, de acordo com os seus interesses, e isso, obviamente, afetou muito, né, a vida das pessoas que viviam ali e afeta até hoje, porque ainda tem lugares que convivem com conflitos que nunca foram resolvidos e que, em alguns lugares, também foram alimentados pelos imperialistas. Eles percebiam algum conflito e eles davam, às vezes, incentivavam um grupo dando armamento ou alguma coisa nesse sentido para engrossar aquela briga e, assim, eles conseguirem se fortalecer como quem ia conseguir manter a unidade, trazer novamente a paz, impor algum tipo de legislação. Então, eles se valiam também de uma certa instabilidade dos locais para se promover e se fortalecer nesse contexto do imperialismo, né? Muito bem colocado, né? Então a gente tem esses conflitos locais que eram retroalimentados, né, pelas potências europeias, né? Então se a gente pegar, por exemplo, o mapa do continente africano no colonialismo, a gente vai ver assim quantos territórios, por exemplo, o reino belga tinha na África. E se a gente olhar no mapa europeu, o reino belga é isso aqui, né? Então, como um território tão gigante dominado por eles, por um país tão pequeno, tão nanico da Europa, conseguir dominar tanta gente. Era exatamente isso, era alimentar essas rivalidades locais, né? Expor esses revanchismos locais para poder tirar proveito, né? E a gente vai ter assim uma reprodução muito selvagem no continente africano, né? Que desencadeia, como a professora Carol salientou, as consequências atuais, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, os processos de independência do continente africano são muito recentes, né? E não podemos esquecer que ainda no século XX ainda tivemos ainda disputas de Segunda Guerra Mundial ali, nós tivemos disputas capitalistas e comunistas naquele território também. Então, quer dizer, é um território que sofreu em demasia com o imperialismo, né? Então, o imperialismo ele marca essa virada do século XIX para o XX,
Se tu tinha lá, no final do século XIX, toda uma empolgação que o mundo seria diferente, seria um mundo mais tolerante, mais fraterno, esqueçam, isso ficou no campo das ideias. O século XX, ele vai dar início com a morte da rainha Vitória, né, digamos, a mãe das nações europeias, em 1901. No velório dela marca, digamos, o fim da fase de paz europeia. Dali em diante, os conflitos só vão se acirrarem até nós termos a famosa Grande Guerra, que é a Primeira Guerra Mundial. Mas isso, meus amigos, ficará para um próximo capítulo. Isso aí. Então, pessoal, era isso, né? Então a gente falou bastante para você sobre imperialismo. Claro que no andamento das nossas aulas nós vamos aprofundar, né? O imperialismo também não deixou de existir depois que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda, e nós ainda temos marcas do imperialismo hoje, né? Então a gente também vai fazer quando a gente aprofundar esses temas, a gente também vai fazer essas conexões, como que o imperialismo ainda se mostra presente, né, no mundo em 2021, certo? Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até o nosso próximo encontro, que talvez seja online, a gente não sabe ainda como que vai acontecer, certo? Tchau, tchau. Certo? Valeu, galera. Até a nossa próxima aula.